Então, meu nome é Sandra Marcondes Carazo, eu atualmente estou trabalhando no AME e no consultório, eu sou a responsável pela cirurgia ambulatorial do AME e presto atendimento de consultas lá também de cirurgia e gastroenterologia. Bom, doutora, a senhora coube uma missão nesta reunião realizada na Associação Comercial e Industrial de Jales, que a nós que acompanhávamos causou realmente um momento de apreensão extrema. A senhora, inclusive, durante a fala, se emocionava ao dizer. Eu gostaria que a senhora, por favor, compartilhasse com os nossos ouvintes também as informações apresentadas ao grupo de reunião da CIRJ. Então, eu fiz um levantamento de trabalhos e informes epidemiológicos sobre essa doença. Faço parte de um grupo de médicos que eu estudei em São Paulo e trabalho em grandes hospitais em São Paulo e tenho colegas também nos Estados Unidos e temos reunido informações e baseada nessa versão confiável, vamos dizer assim, do entendimento epidemiológico dessa doença, nós quisemos ter uma ideia do que está acontecendo em Jales. No dia 18 de março, portanto ontem, nós tínhamos 9 casos suspeitos da doença e altamente prováveis de que venham positivos os seus exames, que vocês sabem que demoram alguns dias para virem os resultados desses exames. Sabemos pelos trabalhos que apenas 14% das pessoas contaminadas têm sintomas. Então, se 9 desses casos que são sintomáticos estavam sendo analisados, nós podemos inferir que 86% já estão andando pelas ruas de Jales, que seriam 64 pessoas, sem sentirem absolutamente nada, disseminando a contaminação na população local. São os assintomáticos. Esses são chamados de assintomáticos. Pelo que foi calculado em termos de preocupação de como realizar o controle dessa disseminação, ocorreu um estudo de distanciamento social e foi amplamente divulgado e nós colocamos uma conta para termos uma ideia do que estaria acontecendo conosco aqui. Se as pessoas continuarem andando livremente nas ruas, fazendo compras, indo ao comércio, indo a consultas eletivas, nada urgentes, elas estariam no que nós chamamos de posição livre. Ontem nós teríamos 64 casos assintomáticos contaminados. 5 dias depois, que seria na segunda-feira, dia 23, nós já teríamos 160 pessoas e daqui a um mês nós teríamos 25.984 pessoas contaminadas em Jales. Isso é uma conta exponencial, né, doutor? É uma conta exponencial. Isso seria um cálculo baseado nas evidências que são divulgadas. Significa dizer que desses 25 mil, se nada fosse feito radicalmente, daqui a um mês nós teríamos 3.637 pessoas sintomáticas, sendo que 20% delas precisariam de internação. Isso daria um número de 727 internações. E 3% desses casos precisariam de UTI. Seriam 109 necessidades de internação de UTI. Todos nós sabemos que nós não temos estrutura de atendimento desta maneira aqui na nossa região e em nenhum lugar do mundo. Está assim acontecendo nos Estados Unidos também. Qual é a proposta feita mundialmente que nós todos temos visto nas televisões? É a exposição restrita, quer dizer, ficarmos escondidos em casa. A máxima exposição restrita que nós conseguiríamos fazer seria de 75%, quer dizer, não é possível ficar 100% isolado, porque nós temos família em casa, nós eventualmente vamos precisar sair para ir à farmácia, ou eventualmente vamos precisar sair para comprar alguma coisa no mercado, mas o máximo que nós pudermos ficar em casa seria essa recomendação de 75% de redução de exposição. Se nós conseguirmos fazer isso, nós teríamos em um mês 5 internações e um paciente na UTI.
Isso é um desafio para a população de Jales. Eu estou pedindo para que as pessoas não venham para o mercado, para lojas, para consultas eletivas, para passeios, não fiquem andando pelas ruas, mas que elas se escondam em casa, porque essa é a medida mais eficaz para se evitar uma situação caótica. Se isso acontecer da forma como está prevista e tem acontecido no mundo inteiro, em 2 semanas as nossas UTIs estarão lotadas no Brasil todo. Na 3ª semana, quem adoecer não encontrará vaga em nenhuma UTI, nem de Jales, nem de Rio Preto, nem de São Paulo. As UTIs destinadas a esses pacientes em São Paulo já estão lotadas e, lamentavelmente, grande parte dos funcionários da equipe de saúde que trabalham nesses locais de atendimento a esses pacientes estão sendo contaminados. Eu tenho vários colegas médicos em estado grave nas UTIs em São Paulo e nas UTIs do Rio de Janeiro. Então, nós temos que agir como se nós estivéssemos em guerra. Não é brincadeira, o povo brasileiro não tem cultura de guerra, nós nunca passamos por algo similar, e se nós não formos eficazes e radicais neste momento, em 2 semanas nós estaremos lamentando o leite derramado. Não será possível mais evitar a catástrofe. Eu gostei muito de uma frase que diz que lidar com essa situação no início parece alarmista, mas lidar com a situação depois é ineficaz. Todas as medidas que são tomadas tardiamente já não conseguem resolver a questão. Doutora, tomadas essas medidas do afastamento social, as pessoas permanecerem em suas casas, aquilo que já se sabe, é um vírus que surgiu aí que ainda não se tem um diagnóstico completo, é uma forma, esses números apresentados, essa situação traumática que a senhora nos apresenta, pode ser diminuída também de forma exponencial? Então, se nós ficarmos escondidos em casa, como se fosse uma guerra, fazendo tudo que está lotado de informações a respeito de lavar as mãos, pôr a roupa para lavar, não sair de casa para fazer nada que não seja necessário e urgente, se esconder, se nós fizermos isso, em 1 mês nós teremos evitado internações de pacientes na Santa Casa, que é a nossa referência aqui de Jales, e teremos poucos casos na UTI. Então, será possível administrar a chegada dessa pandemia para podermos dar conta da demanda que certamente vai levar um período estendido, que nós ainda não sabemos qual será, porque não temos medicamentos específicos para ela. Cada paciente que é internado e entubado na UTI leva em média 3 semanas para sair da UTI. Se uma UTI de 10 leitos é ocupada em 1 semana, o que acontece depois, ninguém mais consegue salvar os pacientes que precisarem de respiradores. Em um momento da fala da senhora, todos pararam, inclusive a senhora, com o pronunciamento. Queria que encerrasse com aquela colocação dos músicos do Titanic, essa nossa entrevista, que os nossos ouvintes acompanham agora, e eu tenho certeza também, como nós, chocados. 2.000 médicos da Itália estão doentes, 20% dos médicos de Portugal estão em estado grave, 20% dos doentes graves de Portugal são médicos. Em São Paulo não é diferente, vários colegas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem. E eu quero compartilhar uma frase que eu li de uma equipe de médicos americanos que está vestida com os mesmos paramentos que nós temos aqui no Brasil, que não são os mais adequados, com frases em cartazes, uma equipe toda,
dizendo o seguinte: nós estamos aqui por vocês. Por favor, fiquem em casa por nós. A frase que também me chamou a atenção é que a equipe de saúde está sendo comparada ao que os músicos fizeram durante o naufrágio do Titanic. Eles estão cuidando das pessoas e estão indo junto com as pessoas. Por favor, fiquem em casa.